pessoal, sou Maurício Foucault Vaz, cirurgião dentista, e publico conteúdo para que outros dentistas também façam estomatologia no dia a dia das suas clínicas e, quiçá, se tornem a referência de estômago na sua região, no seu local de trabalho. Caso você não me acompanhe ainda, quero te convidar para acompanhar minha página no Facebook, o perfil no Instagram, meu canal no YouTube. Diariamente há bastante conteúdo de estomatologia sendo postado em todas essas mídias. Então vai lá, curte, me segue, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do material que a gente vem publicando já há bastante tempo. Hoje eu gostaria de conversar a respeito de odontoma. Mas o que é o odontoma? O odontoma é o tumor odontogênico mais comum, mais prevalente no complexo maxilofacial. E antes, então, a gente precisa entender o que é um tumor odontogênico. Os tumores odontogênicos são tumores que se originam de remanescentes da formação dos dentes. E isso nós chamamos de remanescentes da embriogênese dentária. E tem várias fontes para isso no complexo maxilofacial, porque é como se ele fosse um verdadeiro campo minado desses remanescentes. A gente não está vendo isso toda hora, mas eles são realmente muito abundantes. As principais fontes disso, então, são os restos epiteliais de Malassez, aqueles remanescentes da bainha de Hertwig, da antiga bainha de Hertwig, hoje chamada de bainha epitelial, que atuou então na formação da raiz de cada um dos dentes. Os restos epiteliais de Sierres, que são remanescentes da lâmina dentária, a própria mucosa bucal e o folículo pericoronário. Esse, então, em particular, é talvez a fonte mais rica de remanescentes da embriogênese dentária. Quase toda, então, a memória dessa embriogênese, ela está preservada, ela está presente lá nas células do folículo pericoronário. E aí, por alguma circunstância qualquer, que normalmente nós não conseguimos identificar, não conseguimos saber qual é, ocorre um estímulo sobre esses remanescentes e eles passam a proliferar. A partir daí, nós podemos ter a origem, então, de um cisto ou de um tumor odontogênico. E eles podem ser de diferentes naturezas, mas o que vai acontecer é que esses tumores, eles vão copiar fases da embriogênese dentária. Lembra lá da formação do dente que havia aquela diferenciação de ameloblastos, de odontoblastos, que uma célula induzia a outra, e aí então depois vinha a diferenciação na papila dentária, que existia toda uma estrutura naquele germe dentário formada por diferentes tecidos, epitélio interno do órgão do esmalte, retículo estrelado, epitélio externo, camada de ameloblastos, pré-ameloblastos, odontoblastos, papila e aí então aquela bainha epitelial que nós já citamos. Muitas células diferentes, muitas estruturas interagindo, literalmente conversando entre si. Essa indução recíproca de um tecido para o outro gasta muita energia e gasta muito tempo. Os tumores odontogênicos, por sua vez, eles vão lembrar de fases dessa formação dos dentes. Alguns vão lembrar de bem poucas fases, lá do início só dessa indução. É isso que acontece, por exemplo, com o ameloblastoma, que é muito agressivo comparado aos outros tumores odontogênicos. Por que isso acontece? Como ele é um tumor pouco diferenciado, ele gasta grande parte do seu potencial e da sua energia apenas com crescimento, ao invés de gastar com diferenciação ou produzindo estruturas. Na outra ponta, então, lá no outro extremo, você vai ter o tumor que vai lembrar de tudo. Vai conseguir fazer todas as fases da embriogênese dentária, que é então o odontoma, justamente
aquele tumor que nós nos propomos a conversar e que é o mais comum deles. Portanto, no odontoma você vai encontrar esmalte, vai encontrar dentina, vai encontrar cemento e vai encontrar tecido conjuntivo semelhante à polpa, semelhante à papila dentária. Você vai ter isso distribuído de duas maneiras distintas. Ou esses tecidos vão estar organizados em pequenos dentinhos, que nós vamos chamar de dentículos, e aí então nós vamos ter o odontoma composto. Quer uma dica para guardar isso? Composto por dentes. E aí você tem a outra possibilidade, onde esses tecidos todos eles vão estar entremeados, entrelaçados, como que uma massa desses tecidos mineralizados. E aí então, nessa hipótese, nós vamos chamar o odontoma de odontoma complexo. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde revisou a classificação para tumores odontogênicos. E isso ela faz em períodos muito longos de tempo. São poucas as revisões dessa classificação. E na classificação atual, muitos tumores que antes eram descritos separadamente, como por exemplo fibrodontoma meloblástico, todos esses tumores agora foram entendidos como odontomas em desenvolvimento. Portanto, o entendimento, a classificação dos odontomas, ela ampliou bastante e ela é muito mais ampla. De maneira que se o tumor está em franca produção de estruturas mineralizadas, e cada um deles antes recebia um nome diferente, agora, para a Organização Mundial da Saúde, todo mundo é classificado como odontoma em desenvolvimento. Normalmente, os odontomas são achados radiográficos e por isso se identifica muito em crianças. A criança acaba fazendo uma radiografia panorâmica ou a documentação ortodôntica antes da instalação do aparelho e nesses exames por imagem o odontoma acaba aparecendo, sendo identificado. Em outras situações, essa investigação ela é justamente solicitada pela ausência de um dente. Sim, um germe dentário de um dente que então não está presente, ao invés de formar esse dente, ele acaba dando origem a um odontoma. Do ponto de vista então radiográfico, esses tumores vão corresponder a uma área radiopaca, que pode ser então essa massa ou com a formação de dentículos, limitada por um halo radiolúcido. Se nós tivermos os dentículos, também será possível perceber um halo radiolúcido ao redor de cada um desses dentículos. Esse halo radiolúcido é o tecido conjuntivo fibroso que forma a cápsula do tumor e que forma a cápsula de cada um desses dentículos, no caso do odontoma composto. O tratamento para os odontomas é a remoção cirúrgica conservadora. Se faz o acesso cirúrgico necessário para se chegar até o tumor, se retira então esses dentículos e se retira toda a cápsula. Odontomas não recidivam. É importante a gente ter certeza que removeu todos os dentículos. Atualmente, o melhor exame por imagem para a gente identificar com propriedade não só o odontoma em si, a sua estrutura e os seus dentículos, mas também a sua relação com a anatomia da região, proximidade com nervos, proximidade com raízes dentárias, em que posição do osso ele está, se está mais perto da cortical, ou se ele está mais no interior, mais na medular, sem dúvida nenhuma é o Cone-Beam. A radiografia por feixe de cones, a tomografia Cone-Beam, é o melhor exame para fazer esse mapeamento e dar mais tranquilidade na hora de remoção do odontoma. Uma dúvida que às vezes acontece e que ela é muito importante e muito relevante é que se o odontoma ele é a causa de retenção dentária, ou seja, você tem um dente que não consegue erupcionar, porque no trajeto da erupção desse dente existe um odontoma. Esse odontoma, ou a presença desse tumor,
ele condena o dente ou não condena? Não, ele não condena. Se houver condições desse dente erupcionar, ou espontaneamente, ou por tração ortodôntica, ele deve ser preservado sim, porque o odontoma não indica que esse dente tenha que ser removido, de maneira nenhuma. Se faz a remoção exclusivamente do odontoma, e aí então, dependendo da posição ou da situação do dente, nós vamos optar qual vai ser a melhor técnica, se simplesmente tunelizar, simplesmente aguardar a erupção, já nesse primeiro momento colar algum aparato ortodôntico para fazer a tração, enfim, essa vai ser uma decisão clínica. O importante é saber que o odontoma por si, ele não condena o dente incluso. Ainda mais se for um dente de valor estratégico, se for, por exemplo, um incisivo, um canino, de maneira nenhuma ele deve ser extraído. Eu sou Maurício Foucault Vaz, cirurgião dentista, publico conteúdos de estomatologia para que todos os cirurgiões dentistas também possam ser a referência em estômato na sua região, na área onde atuam. Quero de novo te convidar para me acompanhar no Facebook, no Instagram, no YouTube, porque diariamente tem conteúdo sendo postado lá sobre essa área de atuação. Um grande abraço.